dia. Tem ninguém com sono não, né? Imagina. Todo mundo bem atento. Glória a Deus. Não sei se isso aqui vai funcionar. Isso aqui segura. Ter fé para o negócio segurar aqui. Tá muito em pé, né? Bora. O que eu queria compartilhar hoje tem a ver com uma vivência, né? A última vez que eu vim aqui, eu falei sobre ser forte e corajoso, né? O recadinho de Deus para Josué. E essa estação minha, né? Esse momento de vida que eu tenho vivido tem sido marcado por esse livro de Josué, né? Eu não consigo avançar muito no livro, cada capítulo tem sido assim uma riqueza de reflexão, de meditação. O Senhor tem operado muito no meu coração através disso. E, inclusive, eu estou elaborando uma série de trabalhos de pinturas, de artes, e vou montar uma exposição a respeito dessa travessia, a respeito dessa minha jornada pelo livro de Josué. Daqui a pouco vou dando uns spoilers por aí, vocês vão ver, quero todo mundo lá, em nome de Jesus. E, enfim, é sobre uma dessas pérolas, assim, desse livro que eu quero trazer hoje, né? E a gente tem vivido num mundo onde, assim, a gente tem muita informação ruim o tempo inteiro, né? Assim, abri o celular, hoje eu abri o celular, de manhã um acidente de carro com fulano de tal, né? A imigração está na tua porta para te pegar. Assim, o tempo inteiro a gente está sendo bombardeado com coisas ruins acontecendo, né? A gente ouvindo falar só de coisa ruim. Mas a gente não escuta falar, né? Que uma pessoa acordou de manhã, foi trabalhar, comeu, conversou com os amigos, voltou para casa, jantou com a família e foi dormir bem e aconteceu tudo bem. A gente não escuta falar dessas coisas, a gente só escuta falar das coisas ruins. Inclusive, assim, aqui nos Estados Unidos, eles têm um hábito, né? De fazer muitos memoriais. A gente tem o memorial do 11 de setembro lá em Nova York, tem o memorial do Holocausto aqui em Miami. Toda vez que tem um acidente na rua, a gente vê, né, as flores ali, marcando aquele lugar da perda, da tristeza. E eu entendo que a gente não deve esquecer, né, que muitas vidas foram perdidas em função de uma tragédia. Isso tudo faz sentido na minha cabeça. Mas lendo, né, a passagem que a gente vai ler hoje aqui, eu percebo que memorial para Deus tem um outro significado. Quando Deus institui memoriais, quando Deus quer que a gente lembre de alguma coisa, são de coisas boas. E isso fala da gente escolher os nossos pensamentos. E a gente tem falado muito sobre isso aqui, né? Que a gente tem o poder de escolher sobre o que a gente vai pensar, sobre como a gente vai lidar com a nossa mente. E, enfim, o Senhor que nos criou sabe como a gente funciona. E por isso Ele institui alguns memoriais. Porque raramente a gente celebra as vitórias, né? Porque logo vem um outro problema, né? E não dá nem tempo da gente celebrar as coisas boas, porque a gente já começa a se preocupar com o que veio depois. E essa semana teve um dia que eu recebi tanta notícia boa. Uma irmã aqui passou na prova, o outro irmão que estava precisando de um trabalho, a gente vinha orando faz um tempo, conseguiu passar na entrevista de emprego. A gente teve um outro irmão que falou que estava com uma dor na semana passada e a dor passou. Eu recebi um monte de notícia boa naquele dia. Eu falei, meu Deus, Deus é bom. Como é bom a gente poder ouvir as notícias boas, como é bom ser participante das vitórias, como é bom, né, a gente ter esses dias bons para a gente lembrar. E aí, meditando sobre isso, eu fiquei pensando, né, que a ceia que a gente faz aqui, a ceia é um memorial que foi instituído por Deus. Deus, né, Jesus falou, façam isso em memória de mim, né? O cálice, né, o fruto da vide, bebam do fruto da vide, comam o pão, façam isso em memória de mim para lembrar do meu sacrifício, para lembrar que eu estou fazendo com vocês aqui uma nova aliança. Imagina se a gente não tivesse esse memorial, né? A gente talvez esquecesse disso, talvez a gente não ficasse com isso tão vivo, mas a gente, mês a mês aqui, por uma organização da igreja, a gente é lembrado desse momento tão especial. E mais interessante ainda é que a ceia, né, do Senhor, onde Ele institui esse memorial, foi celebrada num outro memorial, que era a Páscoa.
A Páscoa foi um memorial também instituído por Deus lá quando o povo sai do Egito. Ele pede, olha, eu quero que vocês façam um memorial perpétuo, sempre se lembrando que eu sou um Deus que liberta, que eu sou um Deus que tira o meu povo do cativeiro, da escravidão. E ainda mais, então, depois a Páscoa ganha um novo significado, né? Porque Jesus ressuscita, ele se entrega por nós, mas ele ressuscita e hoje ele vive. Então a gente tem esse memorial, todo ano a gente celebra, a gente traz da nossa memória aquilo que faz diferença, que nos dá esperança, que faz a gente viver, alinhar o nosso pensamento. Por que a gente pode celebrar? Por que eu posso celebrar? Ainda que eu esteja cheio de lutas, porque Deus vive, porque o reino de Deus é chegado, porque existe um Deus que cuida de mim, que é libertador. E eu creio que o Senhor, Ele está querendo mexer com a nossa perspectiva, sabe? A forma como a gente enxerga a vida. Que a gente passe a celebrar mais as conquistas, né? Acima das batalhas. Isso não é o natural, isso é um exercício da nossa mente. E a Deia passou, né, por esse câncer agora, passou por esse obstáculo, e a gente com ela nisso, foi um susto sim, mas é tão bom poder olhar para isso e ver como Deus sustentou ela, ver como a igreja ficou unida, cuidou dela, né? A gente nem estava aqui, eu estava no Brasil, mas uma paz invadiu meu coração, porque eu sabia que o Senhor estava cuidando, porque o Senhor estava usando pessoas para darem todo o suporte, né? Muito além do que eu podia fazer, muito melhor do que eu ia fazer por ela. Né? Tão tremendo isso, e o Senhor providenciando bons médicos, um bom hospital, suprindo as necessidades financeiras, trazendo a cura, né? Tirando, arrancando isso da vida dela. A gente tem tanto para celebrar, e eu prefiro lembrar disso como essa marca dessa união, essa marca do sustento, da provisão. É assim que eu quero lembrar das coisas que acontecem na minha vida. E eu tenho aprendido com Deus que esses memoriais são importantes e eles sustentam a minha fé. Porque quando eu vou para o próximo desafio, né? Porque a gente cantou aqui, né? Nesse mundo a gente vai ter aflição. Jesus não nos enganou. Mas quando a gente está indo para o próximo desafio, a gente tem um chão, né? A gente tem um memorial, a gente tem algo que sustenta a nossa fé para a próxima etapa. Então eu queria ler com vocês hoje o texto que está em Josué 4, por favor. Pode botar lá na NVI. Deixa eu beber aqui um pouquinho de água. E só para dar um pouco de contexto, eu acredito que vocês aqui, todo mundo que está aqui já sabe bem o que representa esse momento. Mas eles saíram do Egito, né? Moisés como líder. Eles atravessam o Mar Vermelho, passam por grandes milagres, mas o povo ali vai visitar, né, em direção a uma terra prometida, em direção a Canaã. O povo vai lá, os espias vão lá, voltam alguns com um report ruim, né, falando que tinha gigantes, enfim. O povo precisa passar 40 anos no deserto, né, para mudar aquela mentalidade. Na verdade, uma geração inteira fica no deserto. E aí chega o tempo, né? Moisés morre, Josué é levantado como seu sucessor, e chega a hora deles finalmente entrarem nessa terra prometida. Essa nova geração, guiada por Josué, vai entrar finalmente na terra prometida. Mas tem um primeiro obstáculo. A promessa estava feita, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Deus da vitória, era isso que Ele queria, mas tinha um desafio. E era um desafio que o povo de Israel, que se tivesse memória, talvez ele não ficasse tão trêmulo. Né? Eles já tinham atravessado o Mar Vermelho e agora eles tinham que atravessar o Rio Jordão. E era a época de cheia do Jordão, eles estavam na primavera, o rio estava transbordante, porque tem a época da seca que talvez esse milagre não fosse tão emblemático, mas ele acontece numa época de cheia do rio. O rio está ali transbordando. E o Senhor dá instruções a Josué para que os sacerdotes passem na frente, carregando a Arca da Aliança, e cheguem diante do rio e pisem nas águas, na confiança, na palavra de Deus, de que aquelas águas vão se abrir, né? E é tremendo, assim acontece. A presença de Deus vai adiante do povo, e quando os sacerdotes pisam, o mar se abre.
Dito isso, vamos agora ler essa parte, porque eu quero avançar para um comando que Josué recebe nesse momento. Então vamos lá. Vamos lá no 1. Então, tá. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficam parados. Levem-nas com você para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número de tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado. E elas estão lá até hoje. Só vou interromper aqui um minutinho, porque eu conheci essa passagem e nunca tinha me atentado para isso, mas aqui acontecem 2 memoriais. A gente tem um memorial que acontece no meio do Jordão, que é Josué que monta, empilha as pedras, organiza as pedras, e tem um outro memorial que vai ser feito lá no acampamento, quando eles chegarem. Então os homens vão carregando as pedras e vão para esse outro acampamento. Guarda isso que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então vamos lá para o versículo 10. Os sacerdotes que carregavam a arca permanecem em pé no meio do Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar a arca do Senhor, e os sacerdotes passaram para o outro lado, diante do povo. Eu vou interromper aqui rapidinho, porque eu acho isso aqui muito especial. Em todo o tempo, a presença de Deus ia à frente. Simbolizada ali pela Arca da Aliança, pelos sacerdotes carregando. E a instrução era que eles ficassem, os sacerdotes e a arca ficaram bem no meio do rio. E isso era a segurança para o povo de que eles podiam passar. E que eles iam passar e as águas não iam vir sobre eles. E olha que tremendo isso, gente. Se a gente estiver no lugar da presença, a gente está seguro. O Antigo Testamento ele é cheio desses recados de Deus para a gente. Se a gente deixar a presença de Deus ir à nossa frente, a gente vai ter direção, a gente vai saber o que fazer. Se a gente estiver colado na presença, ela é para a gente segurança. O Mateus falou sobre isso aqui, sobre a gente estar na presença, ver a face de Deus. A gente canta isso e a gente tem que entender e discernir essa atmosfera da presença, porque ela vai salvar a gente, porque ela é segurança, ela é refúgio, no momento da travessia. A gente passa por tantas travessias na nossa vida e essa presença é o que garante a segurança na nossa travessia, amém? Então vamos pular lá para o versículo 19, por favor. No 10º dia do 1º mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. Em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais que significam essas pedras, expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca. Pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com que o Jordão, como fizera com o Mar Vermelho... O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Enfim, então, no meio da travessia, o Senhor dá um comando para Josué.
Ele pede para que ele separe esses 12 homens, um de cada tribo, e para que eles recolhessem uma pedra lá no meio do rio, para que eles possam fazer um memorial. E eu acredito assim que Deus pede 12 pedras porque Ele queria todos representados nesse memorial. Porque eu sei que o Senhor faz essa obra que é coletiva, né? Ele tem um compromisso, uma aliança com o povo de Israel, mas Ele tem uma aliança com cada um de nós, né? Cada tribo ali tinha uma promessa, cada tribo tinha algo específico para eles e que o Senhor estava confirmando, estava ali dando, estou chancelando isso aqui. Estou com vocês nisso, vai acontecer. Então, a gente tem esse relacionamento que é pessoal, que é individual com o Senhor. E a pedra tinha que ser tirada do meio do rio, o que significa que essa travessia ainda não tinha terminado, concorda? Então, eles tinham que fazer algo sem saber se ia terminar bem. Eles tinham que começar carregando uma pedra na confiança, num ato de fé, de obediência, de que isso serviria para alguma coisa. E essas pedras não eram pequenas, porque Deus fala que eles iam carregar a pedra como? Nos ombros. Então, dava trabalho, deixava a travessia mais difícil, concorda? Mas é a marca de um milagre. Então, eu acredito que muitas vezes o Senhor pede para a gente carregar coisas no meio da nossa travessia que talvez a gente não entenda. Coisas que tornam a travessia mais difícil, às vezes mais pesada, mas com certeza isso vai servir como um memorial depois. Isso vai fazer sentido depois. Isso vai valer a pena. E por que pedras, né? As pedras, elas são estáveis, né? Elas dificilmente se desgastam com o sol, com a chuva. Elas são perenes e o monumento, né? O memorial tinha que ser algo perpétuo. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque a Bíblia compara Deus a uma rocha. O Senhor é minha rocha, o meu refúgio, né? O Cristo, a gente é firmado na rocha que é Cristo, né? Várias vezes a Bíblia faz alusão à pedra. Então, esses memoriais são realmente o Senhor mostrando quem Ele é para a gente. E talvez, né, nesse tempo, o Senhor esteja te pedindo para carregar algo pesado, talvez que pareça até meio sem propósito, mas aguenta firme aí, viu? Aguenta firme que é um memorial, é uma marca de um milagre que Deus vai fazer. E eu acho muito tremendo poder olhar para momentos difíceis que eu passei, que a gente passa, né? E ver a mão de Deus. E hoje, ter a certeza de que Ele não me abandonou, né? Todos nós aqui temos esses momentos da nossa vida em que foi tão difícil, mas o Senhor foi conosco. E a gente passou. E a gente pode olhar para trás e reconhecer a Deus. E Deus queria que o povo de Deus tivesse uma coisa que fosse física, que fosse aparente para lembrar desse milagre. Porque pensa que uma geração inteira tinha se passado, né? E só Josué e Caleb tinham visto o Mar Vermelho se abrir. Aquela memória podia ter sido esquecida. Então o Senhor falou, não, vamos fazer um memorial, eu quero isso. Deus conhece o coração humano e ele sabe a importância da gente lembrar das coisas, né? Da onde a gente vai ter a base da nossa confiança. E eu quero lembrar vocês que hoje o nosso maior memorial são as Escrituras, né? Na Bíblia, na Palavra de Deus, a gente tem essa memória toda registrada para que ela seja a base, fundamento para as próximas gerações, para a nossa vida, para as nossas decisões, para que a gente seja encorajado diariamente. Né? Ele é físico, é uma obra física, onde a gente pode ler, onde a gente pode se apegar. Mas, naquela época, a tradição era oral, passava de pai para filho, contando histórias, passando, né? Um contava para o outro. Então, era importante você ter símbolos, coisas físicas para isso. E eu ainda acho que é importante, porque às vezes a gente realmente é duro de entender. Mas glória a Deus que a gente tem a palavra de Deus, né? E a gente precisa ser íntimo dessa palavra, conhecer, ter uma conexão diária com essa palavra para que a gente possa fundamentar mesmo a nossa travessia aqui, né? Para a gente poder alcançar aquilo que o Senhor tem para a gente. E a gente se esquece mesmo, né? E
Eu até estava vendo um estudo que fala que realmente para o ser humano é mais fácil lembrar de coisas negativas do que de coisas positivas. E nos jovens isso ainda é mais grave. Quando a gente vai envelhecendo, acho que a gente consegue ter mais percepção de que algumas coisas valem a pena. Mas quando a gente é jovem, né, a gente é marcado. Talvez um instinto de sobrevivência, né, algo que a gente precisa reconhecer o perigo logo. Então, a gente é marcado pelas coisas negativas. E a gente esquece da bondade de Deus. E a gente esquece do poder dele que atuou na nossa vida já tantas vezes. E é interessante que o livro seguinte ao livro de Josué na Bíblia é o livro de Juízes. E lá em Juízes, bota para mim, por favor, Henrique, Juízes 3:7. Olha o perigo da gente esquecer. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Azerá. E aí depois tem o Salmo 78:11, bota aí também, por favor. A Bíblia tem várias passagens em que fala que o povo de Deus se esqueceu. Puxa, se esqueceu, aí parece que nada aconteceu. E assim somos nós. E aí o Salmo 78 fala assim: esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. E quando o povo de Deus esquece, o coração humano esquece de Deus, o nosso coração vai sendo ocupado por outros deuses, por outras coisas, né? E o resultado disso sempre é pecado, iniquidade, transgressão, né? Aumenta a violência, as pessoas andam perdidas, as pessoas andam sem esperança. É isso que acontece quando a gente esquece. Isso acontece na nossa vida. Quando a gente esquece quem Deus é e o que Ele já fez e que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, a gente começa a viver colocando outras coisas no lugar de Deus. E vivendo em desesperança, vivendo em uma vida sem direção, só porque a gente esqueceu quem Deus é. Então essa é a importância da gente estabelecer memoriais, da gente trazer à memória as coisas. E quando Deus pediu para esses 12 homens levarem as pedras para o outro lado do rio, Ele queria marcar aquela geração, né? Mas lembra que eu falei que eram 2 monumentos? Isso me chamou tanta atenção, achei isso tão lindo. Porque Josué faz um monumento, ele pega 12 pedras também, ele mesmo. Porque ele não foi convocado para carregar a pedra para o outro lado. Mas ele mesmo quis fazer um memorial para Deus. Acho que me lembra um pouco do memorial que o Gu falou de Cornélio, né? Algo que brota do nosso coração para Deus. Algo que ficasse ali, que marcasse aquela travessia. E ele vai ali do lado da presença, porque fala que ele faz junto à presença. Ele faz do lado da arca. Ele faz junto ali dos sacerdotes. Ele fala: Senhor, obrigada pela presença. Obrigada porque eu posso atravessar, porque eu posso viver isso hoje. E marca aquele dia. Quantas vezes a gente tem que se deixar ser marcado pela presença na luta da travessia? E é importante que a gente faça esses memoriais, sabe? Na hora que está doendo pra caramba, que a gente se fecha no quarto: Senhor, o Senhor conhece os meus medos. Imagina a responsabilidade de Josué de carregar um povo para enfrentar gigantes, para enfrentar uma nova vida que eles não conheciam. Eles tinham uma promessa, mas eles tinham muito desconhecido também. Então, que a gente possa fazer esses monumentos assim como Josué, no meio da nossa travessia, ali no meio dos nossos medos, que a gente se ajunte à presença e, colado na presença, a gente estabeleça memórias, estabeleça marcos na nossa vida desses momentos, amém? E aí a gente volta lá para o memorial de Gilgal. Gilgal era a terra onde eles colocaram finalmente as 12 pedras. E a Bíblia lá fala, né, de 3 propósitos para os quais aquele memorial serviria. Um é para que a gente lembrasse quem Deus é. Para que o temor do Senhor nunca saísse do nosso coração. Para que a gente não esqueça, gente, em nome de Jesus, que a gente nunca esqueça que Deus é bom. Que Ele nos guia, que Ele cuida de nós. Porque se a gente esquece isso, às vezes a gente perde tanta coisa. A segunda coisa que ele queria ensinar para a gente com o memorial a respeito
era a respeito das próximas gerações. Meu Deus, isso fala tanto com o meu coração também, né? Quando os filhos perguntassem o que eram aquelas pedras, eles diriam tudo o que tinha acontecido, gerando uma identidade. Olha a importância da gente ter uma memória, da gente saber quem a gente é como povo de Deus, da gente saber que a gente tem uma história, que a gente tem um Deus que é provedor, um Deus que tem um projeto, né, para cada um de nós. Isso é tão poderoso. E o terceiro objetivo era para mostrar para os povos vizinhos o poder de Deus, né, como um testemunho de poder, porque o povo de Deus ficou conhecido. Olha, esses aí já tremiam nas bases, são aqueles que o Deus deles abriu o Mar Vermelho, abriu o Jordão, né? Quando a gente carrega esses testemunhos, a gente vira um memorial ambulante. As pessoas olham pra gente, essa daí foi aquela que viveu assim, essa que tinha uma vida e hoje é outra pessoa. Nossa, a família dela é uma bênção, mas você não sabe de onde que ela saiu. Glória a Deus. Então, olha, gente, tem pedras que a gente vai carregar no meio da nossa travessia que não são para o nosso benefício. Não é pensando em você que você vai carregar essa pedra, mas é pensando em marcar as pessoas ao seu redor, em marcar as próximas gerações, né? Tem serviços que a gente vai fazer para o Senhor, tem coisas que cada um de nós vai fazer, pensando nos nossos filhos, nos nossos netos. Porque Deus é um Deus que Ele é geracional, né? Ele é o Deus de Abraão, Ele se apresenta, né? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tem promessas que começam na gente, mas que vão se cumprir lá nos nossos filhos, nos nossos netos. A bênção do Senhor alcança até 1000 gerações, a Bíblia diz. Ele é um Deus de continuidade. E lá no Brasil foi tão lindo, gente, foi tão impactante. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade, mas o testemunho que a Vitória contou lá para os jovens, tem uma hora no testemunho que ela fala, logo no começo, que ela fala assim: e eu ouvia os meus pais, os meus tios conversando na mesa sobre as maravilhas de Deus, e eu falava, tem mais, eu quero viver mais. Então, quando a gente ali estabelecia uns memoriais na comunhão, sentado na mesa, falando das maravilhas de Deus, das coisas que a gente tinha vivido, aquilo gerou sede, gerou fome no coração dela. E, gente, nem eu, né, tinha noção do que estava acontecendo. Fui ouvir da boca dela ali, que aquilo fez com que ela quisesse conhecer a Bíblia de uma forma diferente. Ela falou, eu vou ler a Bíblia de forma como se eu nunca tivesse lido. Eu quero viver como eu nunca vivi experiências com o Senhor. Então, aquilo que a gente está vivendo hoje, pedras que eu carreguei, né, que o Gu carregou, que cada um aqui está carregando, são às vezes para a próxima geração. São coisas que a gente está fazendo pensando que o outro vai ver e vai perguntar, poxa, mas o que é isso que você viveu? E você vai ter oportunidade de falar todas as maravilhas de Deus na sua vida. E é mais fácil, né, a gente trilhar caminhos, né, confiar em caminhos que outras pessoas já passaram, né? Quem já viu aí, né, essas famílias que todo mundo é médico, né? Fulano é médico. Aí é mais fácil, né, você encarar uma faculdade de medicina se você já tem alguém que já trilhou esse caminho, concorda? E a gente tem muita gente que trilhou tantos caminhos, tantos guerreiros poderosos que trilharam caminhos na frente, diante de, né? Nossos antepassados na Bíblia, nós filhos adotados, a gente pode dizer que são os nossos antepassados que passaram por momentos, e a gente hoje pode trilhar esses caminhos porque um dia eles trilharam, com confiança, né? O Senhor fala mesmo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu, eu posso vencer. Ele é um memorial, eu posso me apegar a esse memorial e eu posso caminhar porque ele venceu. Então a gente tem que ser intencional mesmo, sabe, na nossa caminhada, a gente carregar as coisas que vão servir como legado para as outras gerações. Talvez pareça chato, né, enfadonho, certos serviços, certos trabalhos, certas coisas. Vou fazer isso. Mas sim, faça isso. Faça isso, porque as próximas gerações vão ser beneficiadas. Você vai ser beneficiado com isso. O nosso testemunho é um memorial que revela Deus, né? E eu acredito que Deus quer, assim, mudar a nossa perspectiva, sabe? A forma de olhar para a nossa vida tem que mudar.
O Senhor tem falado com a gente, assim, desde o começo do ano, uma renovação da mente, se despir do velho, botar novas vestes, se renovar a nossa mente. O Senhor está chamando a gente para uma nova perspectiva, para a gente não caminhar como o mundo caminha, olhando só para as desgraceiras. A gente tem um memorial, a gente tem uma palavra cheia de boas memórias para a gente, com bons testemunhos, com vitórias. A gente tem que olhar para isso e fazer a nossa caminhada a partir desse lugar, e não pelas desgraças, e não pelas derrotas que a gente escuta. E isso não é viver assim, fora da realidade, mas é na realidade do reino. A gente tem falado aqui, caminhando por fé, o meu justo viverá pela sua fé. É disso que se trata, embasar a nossa caminhada com a verdade. Isso é verdade. Outras coisas talvez não sejam tanta verdade assim, que a gente escuta. E muitas vezes a gente toma decisões por coisas que às vezes nem são verdade. Quando a Bíblia está gritando do nosso lado. Verdades tão absolutas, né? Com tantas memórias. E eu estou concluindo lá bota para mim, por favor, Henrique, Lamentações 3:19. E eu realmente acredito que Deus quer mudar a nossa perspectiva, mudar o nosso olhar, porque Ele conhece o nosso coração. E eu vi esse versículo que antecede um que é muito famoso. Eu vou ler aqui com vocês. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Quantas vezes assim somos nós? Isso a gente lembra fácil. Que a gente está carregando angústia, que a gente está sofrendo, né? Ai, meu Deus, eu tenho que acordar hoje, tem tanta coisa, tantas batalhas, né? Isso enche o nosso coração de forma fácil. Mais um. Lembro-me disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Esse é o caminho que acontece quando a gente se enche desses pensamentos. Mas aí vem Jeremias e fala, vai, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Amém? Aqui está o que faz a diferença. É por isso que Deus mandou Josué fazer um memorial. Porque a gente tem que lembrar daquilo que dá esperança. Porque um dia eles iam enfrentar batalhas, iam enfrentar, né, os gigantes daquela região. Mas naquele momento eles podiam olhar e ver aquele memorial estava ali. E hoje a Bíblia está aqui. E hoje a cruz está vazia aqui. Jesus vive, o reino de Deus é chegado, a gente tem uma nova realidade que a gente pode viver, que pode nos dar esperança, amém? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A gente, todos os dias, a gente pode olhar diferente para os nossos dias. Olhar para a nossa trajetória, reconhecer a Deus no nosso caminho, para que a nossa fé seja fortalecida, para que a gente possa crer no milagre, para que a gente possa crer no poder de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A gente precisa saber disso. As pessoas ao nosso redor precisam saber disso. Os nossos filhos precisam saber disso. A forma como a gente vive provavelmente vai ditar das próximas gerações, né? E hoje eu quero orar. Para que Deus possa trazer a sua memória. Eu queria que você tivesse aí um tempinho. Deixa Deus trazer a sua memória. As maravilhas que Ele já fez. Né? Eu estava até lembrando com o Gu agora. Uma aliança. Uma aliança é um memorial de um casamento, né? É um memorial dos votos que a gente fez num dia. Talvez você tenha que ser lembrado por que você está casado, o que te levou para esse lugar, né? Talvez você tenha que trazer à memória aquilo que te dá esperança para andar uma segunda milha. Ah, Senhor, vem, traz a nossa memória, Pai. Momentos em que a gente passou por lutas e a gente viu o Senhor trazendo provisão. Senhor, momentos em que a gente viu o Teu livramento. Senhor, em nome de Jesus, enche o nosso coração hoje. Enche o nosso coração hoje daquilo que nos dá esperança, Senhor, daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro. Tua palavra fala para a gente ocupar o nosso pensamento com isso, com o que é verdadeiro, com o que é puro, o que é de boa fama.
Que seja o louvor que ocupe o nosso pensamento, e não as coisas ruins, e não a nossa dor, e não o anulamento da nossa alma, mas que a gente possa escolher pensar, Senhor, nos lembrar que o Senhor já fez tudo por nós, Pai. Vem trazendo, vem, Senhor, vem com um filme aqui. Eu oro, Senhor, para que o Senhor passe esse filme na cabeça de cada um de nós aqui. Do lugar onde o Senhor nos tirou, do resgate do Senhor, de todas as vezes que o Senhor nos deu, nos cobriu, guardou a nossa vida, guardou a vida daqueles que a gente ama. Senhor, e sim, a gente passou por coisas ruins, mas o Senhor nunca nos abandonou. O Senhor tinha ali as mãos estendidas. Senhor, a gente quer, Pai, lembrar daqueles memoriais que a gente fez na Tua presença, porque são memoriais perpétuos, Senhor. Marca, Senhor, eternamente a nossa vida com esses memoriais, com essas verdades, Senhor, que sustentam a nossa fé. Ah, Senhor, em nome de Jesus. E eu queria, se você pudesse levantar agora um pouquinho. Assim como existiu, né, aquele memorial ali físico da travessia, hoje tem, como eu falei, uma cruz vazia, que é o maior de todos os memoriais, né? Que aponta para uma vitória que é definitiva sobre esse mundo. Que nos lembra, assim, diariamente que a gente pode vencer. Que a gente faz parte de um reino de bênção, de provisão, de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu gosto de cantar isso, eu gosto de lembrar para mim que a alegria do Senhor é a minha força, que se eu me alegrar nas vitórias, se eu me alegrar naquilo que Ele já fez, eu vou ter força para ir adiante. Ah, Senhor, eu quero orar aqui. Se você está passando por esse momento em que a tua alma está lamentando, em que tudo que você consegue ver é essa angústia, se aquilo que tem tomado o teu coração são as notícias ruins, são a opressão desse mundo, são os medos, se você tem encaminhado debaixo dessa opressão mesmo, desses pensamentos ruins, eu quero poder orar por você aqui hoje, declarar você livre desses pensamentos, que essas memórias que passaram agora na tua cabeça, que a verdade, que a própria Bíblia, que aquilo que o Senhor nos fala na palavra dEle, seja o que nos sustente, que nos faça caminhar, que nos faça ir adiante. Se você quer especialmente que a gente ore por você, eu te convido a vir aqui na frente. Mas se você puder, coloca a mão no teu coração, vamos orar. Senhor, vem limpar agora os meus pensamentos. Senhor, como Jeremias fala, Senhor, é como um veneno, Senhor. Me lembrar das minhas angústias, me lembrar, Senhor, das dores desse mundo, dos problemas desse mundo. Senhor, traz à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Marca minha vida, Senhor, marca hoje. Eu quero aqui levantar, Senhor, como Josué, na Tua presença, diante da Tua presença, nessa atmosfera de poder, nessa atmosfera da Tua presença. Eu quero levantar, Senhor, pedras que vão ser vistas, Senhor, pelas futuras gerações, que vão ser vistas pelas pessoas ao meu redor, mas que principalmente, Senhor, será vista por Ti, em que eu quero marcar a minha vida com a Tua presença, Senhor. Ah, Pai, vem tirar a amargura do meu coração, vem tirar o desencorajamento. Eu tenho um Deus, eu sigo a um Deus que tem
história. Eu posso confiar, porque esse Deus tantas vezes livrou o povo, tantas vezes veio ao seu resgate, tantas vezes o Senhor veio no meu resgate, tantas vezes o Senhor me tirou de situações difíceis. Senhor, eu tenho por que confiar em Ti. Que nessa manhã a gente possa sair daqui marcado pela presença, com um novo olhar, uma nova perspectiva, olhando para aquilo que nos dá esperança, não mais olhando para aquilo que é tristeza, que aquilo que é problema, porque isso sempre a gente vai ter ao nosso redor, mas a gente é diferente porque a gente é um povo que tem um Deus que é todo poderoso, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E é esse Deus, o mesmo Deus que operou lá com o povo, tirando do Egito, tirando do cativeiro, tirando da escravidão, tirando da incredulidade, levando para uma terra que emana leite e mel. É esse mesmo Deus que quer nos transportar hoje para essa vida de reconhecer o Senhor nos nossos caminhos, de viver na alegria do Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos pela tua fidelidade, agradecemos por tudo que o Senhor já fez. E que a nossa vida, Senhor, seja esse memorial. Que por onde a gente for, a gente possa falar das tuas maravilhas, testemunhar da tua glória, Senhor, em nome de Jesus. E que as próximas gerações, Senhor, e que as pessoas ao nosso redor possam ser impactados pelo poder de Deus que opera em nós, em nome de Jesus. Amém. Pedi para o Mateus tocar essa música. Queria que a gente continuasse em espírito, né, de oração. Creio que o Senhor ainda quer falar com muita gente aqui. Amém? Fica à vontade também, se sentir de orar por alguém. Se você quiser ficar só aí falando com Deus, mas não perca essa oportunidade. Amém? Senhor é a minha luz, a minha salvação. Por que temer? É a fortaleza da minha vida. Por que estremecer? Se o meu refúgio está em quem tudo criou, minha esperança está naquele que me amou.
para sempre te adorar. Senhor, seja a nossa fortaleza, Pai, nosso lugar seguro, Senhor. Que a gente aprenda, Senhor, a construir esses memoriais, Senhor. Memoriais que permanecem para outras gerações, memoriais que permanecem entre nós e o Senhor. Memoriais que nada podem apagar, Senhor. Nada pode apagar, Senhor. É muito interessante isso que a Diana falou, né? Que o Senhor deu uma ordem a Josué para carregar pedras e fazer um memorial, né? Para estabelecer, para que as próximas gerações pudessem saber e lembrar, e sempre que olhar, né? Assim, instigar os outros. Mas muito interessante como Josué quis por conta própria fazer um memorial também. E é interessante que esse memorial foi feito no meio do Jordão, onde ninguém veria, onde ninguém saberia, só ele e Deus. E como é importante a gente construir também lugares, memoriais e tempo de relacionamento com o Senhor, né? Quando a palavra fala ali, você vai no seu quarto, tranca a sua porta e tem o seu momento com Deus. Esse memorial ninguém pode tirar de você. Ninguém vai ver, talvez ninguém nunca vai saber o que o Senhor falou, fez com você ali naquele momento, mas você nunca vai esquecer aquilo que o Senhor fez quando estava só você e Ele. Interessante você ver que a maioria das palavras proféticas para os profetas, né? Você vê que são os próprios profetas recebendo palavras para eles mesmos, né? É bem interessante isso. Eles estão lá diante do Senhor orando e de repente o Senhor vai lá e fala: Jeremias, faz isso. Isaías, faz isso. E antes que eles comecem a falar antes que o Senhor comece a falar sobre o que Ele quer fazer na próxima geração, Ele começa a partir do próprio profeta, né? Olha, dobre o seu coração. E esse momento de memorial com o Senhor, ele é tão importante, porque ele constrói essa sensibilidade de estar sensível à vontade de Deus. Quero pedir agora, Senhor, que o Senhor venha restaurar, Pai, na vida de cada um, na vida de cada família, Senhor. Restaurar, Senhor, esse
desejo profundo, Senhor, de se relacionar contigo, Senhor, de te conhecer, Senhor, de experimentar mais de ti, Senhor, experimentar mais do teu amor, Senhor. Lembra-nos, Senhor, daquilo que o Senhor já fez, Pai. Lembra-nos, Senhor, de onde o Senhor nos tirou, Senhor. Lembra-nos, Pai, de quantas pedras a gente carregou no meio do caminho, Senhor. De quantas vezes o Senhor nos livrou do mal. De quantas vezes o Senhor nos carregou até o outro lado. Quantas vezes o Senhor abriu caminhos onde a gente não encontrava caminho, Pai. Lembra-nos, Senhor. E que isso possa fortalecer hoje a nossa fé, Pai. Fortalecer a nossa convicção, Senhor, de que não há outro lugar, Pai. Não há outro lugar, Pai. O único lugar é na Tua presença, Senhor. O único lugar seguro, Senhor, é em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Como é poderoso a palavra ela é muito poderosa, né? Que a gente possa levar, guardar. E eu gosto muito de falar, né? Que eu particularmente faço muito isso. Fico meditando naquilo que eu ouço, né? Meditando e buscando extrair mais, né? Que é sempre bom quando você mergulha mais naquilo que foi falado aqui. O Senhor vai te falar coisas que não foram faladas aqui. Falar coisas especificamente para você, que se encaixam na sua vida, na sua necessidade, né? Esse é o objetivo da gente compartilhar aquilo que está no nosso coração, porque isso pode servir para você também. E se você de repente não enxergou nada que serviu para você, continue mergulhando nessa palavra. Chegue em casa e olha, leia de novo, e o Senhor vai te falar coisas mais profundas. E é tão tremendo quando a gente começar a compartilhar aquilo que o Senhor começa a falar comigo, com você, às vezes de um só versículo. Como o Senhor fala tantas coisas, né? Como o Senhor sabe como nos tocar, mas isso só acontece quando a gente se coloca nesse lugar de Josué, né? Ali, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor me mandou, mas além disso eu vou construir algo aqui que ninguém mais pode ver, além dos sacerdotes que estavam ali, ele e Deus. Interessante que foi no meio do Jordão. O Jordão cobriu novamente. Aquelas pedras que ele fez ali, diz a palavra que permanecem lá até hoje, né? É interessante isso, porque aquilo que a gente constrói no secreto com o Senhor, eles permanecem para sempre. Eles permanecem, eles produzem frutos. Então, tanto o memorial que o Senhor nos ordena fazer, e é um mandamento, e é importante a gente fazer, porque a nossa vida não é só para a gente, né? Aquilo que a gente vive não é só para que a gente usufrua, né? Para que os próximos possam ver e viver. Mas aquilo que a gente constrói no secreto, entre nós e o Senhor, ninguém pode tirar. O inimigo não pode arrancar. Ninguém pode me dizer que não aconteceu aquilo que aconteceu no meu secreto com o Senhor. A cura que eu tive enquanto eu orava com o Senhor. A transformação que eu tive enquanto eu buscava no Senhor, enquanto estava só eu e Ele, isso nada pode tirar. Ninguém vai poder falar para você, não, isso não aconteceu, não foi bem assim. Né? Aquilo que a gente constrói no secreto no Senhor, ele vai sendo moldado, ele vai sendo aperfeiçoado, e ele permanece para sempre. Senhor, que a Tua palavra possa continuar produzindo frutos, Senhor, na vida de cada um aqui, Senhor. Possa continuar, Senhor, sendo derramada, Senhor, como uma fonte de vida, Pai. Como uma fonte que desce do trono, limpa o que está sujo, renova o nosso interior, e que permanece somente aquilo que vem do alto, aquilo que vem de Ti, Pai. Guarda-nos, Senhor. Guarda o nosso coração, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.
A palavra fala, né, para a gente guardar o nosso coração. Quer ver aqui? Para a gente guardar o nosso coração, porque dele depende toda a nossa vida, né? Isso é tremendo, porque assim, toda a nossa vida depende de como o nosso coração está inclinado, né? O Gu pregou há pouco tempo atrás um pouco sobre isso, né? Sobre inclinar o coração. Eu gosto muito dessa figura também, né? O simples fato da gente se inclinar para as coisas do Senhor nos faz viver aquilo que o Senhor tem para nós. Desculpa, gente, só para lembrar as professoras, Ministério Infantil, todo mundo que faz parte, domingo que vem às 10 aqui, ok? Ok, professores, 10 da manhã, semana que vem aqui, vai ser um culto só de professores, né? Amém. Senhor, leva-nos em paz e segurança, nos dê uma semana abençoada. Senhor, mais uma vez, guarda aqueles que estão viajando, que vão viajar. Senhor, Senhor, tome nas tuas mãos cada um de nós, Pai. Nos livre de todo mal, em nome de Jesus, Senhor. Amém.